gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vim contar pra vocês o que dá pra aprender com esse livro maravilhoso. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou o Pierre, eu sou o marido da Andressa, da Louca dos Livros, e eu vim aqui falar um pouco sobre o tópico do momento, que é negritude, né? Ou racismo, como vocês quiserem chamar. Casos de racismo no Brasil, casos de racismo nos Estados Unidos e afins. Só que pra quem é negro, o tópico tá sempre em pauta. Desde 1985, que foi o dia que eu nasci, pra mim o tópico tá em pauta. Desde criança é bem complicado ser negro. Mesmo morando numa comunidade favelada, quando tu é criança e tu é negro, uma das primeiras coisas que as pessoas te dizem que tu é ladrão, antes de saber o que ladrão significa. Deixa eu perguntar pra minha mãe. Porque só pelo fato de tu ser negro, automaticamente já entra nessa categoria de ladrão. Quando tu é uma criança negra, tu é acostumado a chamar qualquer pessoa que seja branca de doutor, indiferente se ela seja mais nova ou mais velha. Nos últimos 5 anos a gente está tendo uma aceitação muito maior da nossa raça, da nossa etnia negra, né? Hoje em dia tu vê as mulheres com afro e caras com dread e tudo mais. Uma das coisas que acontece é que a menina que tem 5, 6 anos, ela briga com a mãe dela porque ela quer alisar o cabelo. Porque ter um cabelo liso é sinal de ter um cabelo bonito. Hoje em dia eu tenho dread porque eu acho bacana, antigamente meu cabelo era alisado. Quando tu é um negro de comunidade, o que eles esperam de ti é que tu tenha o cabelo bem raspado, bem rente, porque o cabelo bem raspado e bem rente significa que tu tem o cabelo curtinho, quase liso, né? E nos últimos 6 anos, basicamente, que eu aceitei o jeito do meu cabelo. O meu cabelo é diferente e ele não é feio por ser diferente. Porque tu tá acostumado a ouvir que o cabelo negro é um cabelo ruim, que é um cabelo duro, mas só que eu te pergunto, ruim pra quê e ruim pra quem, né? Uma outra coisa que eu separei pra dizer pra vocês aqui, que eu acho que é interessante, é da onde vem o termo empregada doméstica. Ele vem de mulheres negras que foram domesticadas para poder trabalharem dentro de casa. Outro fato interessante de se saber é que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura. E não foi porque o Brasil quis, e sim foi por pressão de outros países. A polícia te para quando tu é negro toda hora. Quando eu entro dentro de um supermercado, é muito mais fácil o segurança do mercado, mesmo ele sendo negro, me seguir para ver o que eu tô fazendo, para ver de qual é, entendeu? O negro, ele é condicionado a reproduzir o racismo. Então, mesmo aquele negro que ele é segurança, ele foi instruído a me seguir porque ele sabe, ó, esse cara é negro, mesmo morando na mesma comunidade que eu, então ele pode vir a roubar alguma coisa. Pra quem não sabe, eu sou tatuador e também sou grafiteiro, minha mão tá toda suja aqui, prova isso, né? Essas duas situações me colocam em diversas situações diferentes. Uma delas é quando eu tô grafitando na rua, da polícia parar e já chegar perguntando o que eu tô fazendo ali. Muitas vezes não perguntam, eu já chego abordando de uma maneira bem... A segunda delas é que todas as pessoas que trabalham pra mim no meu estúdio são brancas. Então, quando entra um cliente lá dentro, a última pessoa que eles pensam que é o proprietário do estúdio sou eu. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito no Instagram, eu sou bem ativista na causa negra, é sobre cotas. E cota pro negro não é porque ele é burro, ou porque ele não pode, ou porque ele não consegue fazer sozinho. A cota pro negro é um mínimo para dar um incentivo para ele tentar fazer uma faculdade. Porque na comunidade, quando tu nasce, tu é negro e tu é pobre, a última coisa que tu vai saber é de alguém da tua família que se formou em alguma coisa. A tua mãe sempre vai preferir que tu trabalhe com alguma coisa, seja de engraxate, do que for, e traga dinheiro para dentro de casa, do que tu traga um boletim com 10 notas 10 no boletim. Então é muito mais fácil tu te preocupar com o teu trabalho do que te preocupar com o teu estudo. É muito mais fácil tu ver uma equipe de formandos com um monte de pessoas brancas lá formadas em medicina e uma equipe de garis limpando a rua, todos eles sendo negros, porque o negro, no final das contas, ele tem o que sobrou para ele fazer. A última coisa que eu, quando era criança, ia sonhar na minha vida é que eu ia ter condições hoje em dia, as condições que eu tenho hoje em dia, que são relativamente boas. No prédio, por exemplo, que eu moro, eu sou a única pessoa negra no meu prédio inteiro. Já aconteceu de eu chegar aqui no prédio onde eu moro hoje e alguém que não me conhecesse fechar o portão antes de eu entrar, porque o portão estava aberto. Vocês já notaram já que nos Estados Unidos é normal vocês verem alguns negros com poder aquisitivo bom e no Brasil não? Porque nos Estados Unidos, quando os negros foram libertos, eles receberam um burro e um pedaço de terra. E aqui no Brasil, quando os negros foram libertos, eles foram simplesmente largados. O que aconteceu foi que se fundiu favelas, milhares de lugares, guetos, né, onde os negros brasileiros, né, vivem. Então, nos Estados Unidos, lá atrás, teve aquele pequeno, né, um burro e um pedaço de terra, e hoje em dia tem alguns negros com poder aquisitivo grande, e aqui no Brasil não, ainda continuamos com negros trabalhando como gari,
negros trabalhando em qualquer serviço que qualquer pessoa branca não queira, né, trabalhar. Muita gente que acha que falar sobre a causa negra é mimimi, só que não é mimimi. Porque eu, cada vez que eu corro para pegar um ônibus, todo mundo se assusta, porque eu sou um negro correndo. É muito, muito, muito comum eu estar andando na rua durante determinada hora da noite ou do dia e alguém trocar de calçada porque eu estou andando nela. Uma senhora branca, uma pessoa mais velha, com uma bolsa, ela troca de calçada quando ela me vê. E eu não culpo nem diretamente ela, porque essa foi a instrução que ela teve, né? Uma pessoa negra é uma pessoa perigosa. É normal uma pessoa branca trocar de calçada porque uma pessoa negra está passando por ela. É normal, quando eu passo um sinal, levantarem a janela do carro quando eu estou passando, porque elas acham que ou eu posso roubar ou eu posso pedir alguma coisa. Então, quando a gente fala de alguma coisa, não é mimimi, é simplesmente porque chegou num ponto que tu não aguenta mais. Cada vez que eu venho pra casa e eu falo com minha esposa, eu falo 1 ou 2 casos que aconteceram de racismo. Porque se eu fosse falar todos os casos que aconteceram de racismo durante essa semana, cada vez que eu chegasse em casa eu não ia falar do meu trabalho. É 2 vezes mais difícil para uma mulher branca estar no lugar de um homem branco. É 6 vezes mais difícil um homem negro estar no lugar de uma pessoa branca. Infinitamente mais difícil uma mulher negra estar no lugar de uma pessoa branca, né? Um homem branco. Porque se para o homem negro já é muito difícil, imagine para uma mulher negra, né? Por causa que ela sofre dos 2 lados. Eu vou deixar para vocês algumas frases que eu acho bem legais de artistas negros. Porque eu deveria ter vergonha da minha cor? Quem é negro vai entender essa. A segunda frase na verdade não é uma frase, né? É meio que uma citação. Falam que é vitimismo porque nunca sentiram na pele. Falar isso para quem não tá mais entre nós. Descanse em paz, Marielle. E a última frase o tempero do mar foi lágrima de preto. Não basta não ser racista, sejamos antirracistas. Esse título é muito explícito, direto, ele já resume o livro inteiro. Se eu fosse fazer uma sinopse, não tem como falar melhor do que esse título. Obviamente, esse livro é para brancos. Esse livro é escrito por uma pessoa branca, inclusive, a Robin DiAngelo, que tem uma experiência já com questões de justiça racial e social. Ela trabalha com isso há muitos anos. No começo eu estranhei um livro sobre racismo escrito por uma mulher branca, porque não era um negro com toda a sua propriedade, o lugar de fala, mas até que eu entendi que esse livro, na verdade, em parte é sobre branquitude. E ela fala para nós brancos como a gente age, como não deveria agir e entende o nosso lado nessa história. E por isso, talvez traga de uma forma didática o que nós brancos devemos aprender. Uma das primeiras coisas que a gente lê aqui é que racismo não é um ato, é um sistema. Nós somos ensinados de que atos são racistas e esquecemos que o sistema é racista. Como, por exemplo, alguém diz que você falou uma frase racista. Dói na gente. Eu não sou racista. Você está dizendo que eu sou racista? Nós somos ensinados a não ser racistas, como se racista fosse uma pessoa muito má e que isso fosse a essência dela. Nós imaginamos um homem que cruza a rua quando vê um negro, que xinga negros, que não tem amigos negros. É o estereótipo de uma pessoa horrível. Mas racismo hoje não é sobre ser bom ou ser mal. Racismo está intrínseco na nossa sociedade. Interações individuais não têm o poder de negar direitos. Eu falar uma frase racista não impede que um negro chegue no seu sucesso profissional. Eu falar uma frase racista não impede que um negro adquira um direito, mas corrobora com o sistema racista que vivemos. Então esse eu acho que é o primeiro e primordial ensinamento desse livro. O racismo é um sistema. Parar de achar que uma pessoa que reproduz racismo é uma pessoa má, é o vilão, é aquele racista malvado que não merece viver em sociedade, etc, etc. Não é sobre ser bom ou ser mal, é sobre mudar o sistema que vivemos, porque é o sistema que impede os negros. Que é o sistema que é racista. Outra coisa que esse livro ensina é sobre branquitude. Quando falamos de raças, raramente a gente fala dos brancos. Por que isso? Porque os brancos são a norma, são o padrão, muito entre aspas, obviamente. Parece que os outros são raças, não os brancos.
brancos. Nós temos essa raça branca. E precisamos entender isso e nos colocar nisso. Porque dizer que todos somos iguais, que raças não existem, invalida a realidade de outras pessoas. Nega as suas experiências, as suas vivências. Se eu disser que raças não existem, quando um negro me fala as dificuldades que ele passou, isso não pode existir. Se não existem raças, se todos somos iguais. Mas não é essa a realidade que nós vemos. Não é esse o sistema que vivemos, porque nós vivemos num sistema racista. A branquitude nos deixa em um momento confortável. É muito confortável para nós ser brancos, ser o padrão. Muito confortável para nós dizer que não existe raça, se nós não sofremos disso. E para ser antirracista, a gente tem que entender a nossa branquitude e aceitar que somos de uma raça e que devemos sair do conforto para aprender. E para aprender, a gente tem que lidar com a nossa fragilidade branca. Eu amei essa expressão. E vocês vão entender o que é. Quando alguém fala para nós que erramos, isso dói. Né? Não só em sentido de racismo. Pensem em uma vez que alguém chamou a atenção de vocês. Por mais que seja o nosso chefe, por exemplo, a gente pede desculpas, na hora bate aquela vergonha, ou então uma certa negação de não, eu não fiz isso. Ou a gente diz que não até por vergonha. E com essa ideia de que racistas são maus e que os bons não são racistas, se alguém apontar o racismo em você, na sua atitude, a primeira ação nossa vai ser negar, vai ser se sentir mal, se sentir ofendido, principalmente ofendido. Então nós precisamos ficar muito atentos à nossa fragilidade branca, porque ela nos impede de aprender. Achar que a gente não é racista de forma nenhuma, achar que a gente já sabe tudo sobre racismo, que tem para aprender, tudo isso corrobora com a nossa fragilidade branca. Nós temos que cuidar muito com as desculpas que nós damos para as nossas atitudes. Às vezes a gente até aceita a mensagem, mas a gente tem que dar a desculpa de dizer que não teve intenção. É como o velho ditado, de pessoas bem intencionadas o inferno está cheio. E quando nós dizemos que não tínhamos intenção, a gente coloca na vítima a obrigação de não se sentir magoada e bola pra frente. E a gente invalida o sentimento dessa pessoa. Então não importa a sua intenção. Foque na mensagem. Estou errado? Me desculpe. Obrigado pelo feedback. Se a pessoa quiser dizer por que você errou, como aprender, melhor ainda. Aprenda, absorva tudo. E nós temos também que entender o nosso espaço. Ficar ofendida, às vezes, além de invalidar o outro, chama atenção para nós. Uma coisa que eu li nesse livro que eu não conhecia é uma frase famosa lá nos Estados Unidos, que quando uma mulher chora, um homem negro sofre. É baseado num caso de que uma mulher disse que um homem negro fez algo pra ela, então ela chorou dizendo que ele fez pra ela, ele foi condenado, se não me engano era estupro ou violência, ele foi condenado e depois se descobriu que era mentira. Mas assim que a mulher branca chora, os outros brancos vão acudir essa pessoa e a vítima negra. E a própria Robin DiAngelo fala de diversas palestras que ela dá, de vezes que ela chama a atenção dos brancos que ficam ofendidíssimos, que tem a sua fragilidade branca cutucada, né? Ficam ofendidos dizendo que não são racistas e que as pessoas negras na sala que foram ofendidas por aquela frase ficam invisíveis, com um bando de outros brancos que vão tentar defender aquele ali dizendo que não foi a intenção, que ele é uma boa pessoa, que ele nunca faria isso e coisas do tipo. Então, às vezes, o nosso choro, a nossa mágoa, a nossa boa intenção, além de mandar a pessoa vítima da nossa frase entender e seguir em frente, ainda chama atenção para nós, em vez de chamar a atenção das outras pessoas que estão vendo a nossa fala, que poderiam aprender conosco, ficar defendendo o indefensável. E uma outra coisa também muito importante sobre aprender sobre racismo, que eu li aqui que eu não sabia, é que essa crença que temos de que as crianças de hoje estão mais abertas e que a criança muito nova não tem racismo em si. E eu descobri que tem um trabalho que mostra crianças com hostilidade racial com cerca de 3 anos já. Então, gente, as crianças também absorvem esse racismo do nosso sistema e da nossa sociedade.
Temos que conversar com nossas crianças desde cedo sobre isso. Não podemos deixar essa conversa para mais tarde, que fica muito difícil. Viramos todos adultos sem entender a branquitude e com uma baita uma fragilidade branca. E para encerrar, eu vou ler algumas frases que a Robin DiAngelo deixa no final do livro como um pensamento. Se nós tivéssemos essas frases dentro da nossa cabeça, será que não mudaria o nosso ambiente, as nossas interações, o nosso mundo? Como, por exemplo, ser bom ou mal não é importante. O racismo é um sistema multifacetado entranhado na nossa cultura. Os brancos têm pontos cegos a respeito do racismo, logo eu também. O racismo é complexo e eu não tenho que entender cada nuance do feedback que me dão para poder validar. Então, um negro que me fale uma coisa eu tenho que aceitar mesmo que eu não tenha entendido. Os brancos estão inconscientemente comprometidos com o racismo. Não posso ter a expectativa de uma autoconsciência total e sem esforço contínuo. Então eu tenho que estar sempre aprendendo e me esforçando a aprender. Eu não posso achar que um dia eu cheguei em todo o conhecimento que precisa ter, que é possível ter. O antirracismo autêntico é desconfortável. Raramente ele é confortável. O desconforto é a chave do meu crescimento. Logo, é desejável. Porque o conforto mantém o status quo racial do jeito que ele está hoje. O antídoto para a culpa é a ação. Então, se você se sentiu culpado por algo que você diz, faça algo sobre isso. Peça desculpas, aprenda, influencie outros brancos. É preciso ter coragem para romper com a solidariedade branca. Se eu ver alguém recebendo feedback de uma frase racista, eu não vou lá passar a mão na cabeça dessa pessoa e dizer que ela não fez por mal. Eu vou tentar ajudar essa pessoa a receber esse feedback. O racismo machuca e até mata pessoas de cor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Interrompê-lo é mais importante do que os meus sentimentos, o meu ego ou a minha autoimagem. Esse meu sentimento de que eu não faço por mal e essa minha autoimagem de uma pessoa não racista. Precisamos diminuir a nossa atitude defensiva, expor a nossa vulnerabilidade, mostrar que não sabemos tudo, que estamos dispostos a aprender, demonstrar curiosidade, humildade, ampliar a nossa visão de mundo. Não é só o que nós enxergamos que é a realidade. Demonstrar que praticamos aquilo que a gente diz valorizar e quebrar a superioridade que a gente tem internalizada na gente. E para encerrar mesmo, quando a gente receber um feedback, então a gente tem que tentar pensar em como receber esse feedback. Que é agradecendo, que é dizendo que vai mudar, que quer mudar, não que vai, que quer mudar, que quer aprender. Perceber que temos um grande trabalho a fazer ainda. Então é isso, gente. Claro que isso aqui foi só um pequeno apanhado de tudo que esse livro demonstra. Algumas pessoas sabem mais, outras pessoas sabem menos, mas eu acho que para todos nós brancos, esse livro é muito importante. Eu super recomendo. Quero agradecer, inclusive, a editora Faro, parceira aqui do canal, que me cedeu esse livro, que talvez eu não tivesse lido se não fosse essa parceria incrível. Infelizmente, quarentena deu um pouquinho de interrupção dos nossos planos como parceiros, mas que eu fiquei muito feliz. Recomendo a todos que querem um pouquinho de evolução pessoal e ajudar nessa luta contra o racismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui e eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo, tchau! Para algumas pessoas, a palavra preto significa uma coisa ruim. Então quando elas queriam me xingar, elas me chamavam de preto e de macaco. Só que eu tenho orgulho de ser preto, parceiro. Quando eu era pequeno, elas falavam assim pra mim: preto é foda, e isso marcou minha vida. Sou neguinho sim, sou preto com muito amor, daquele que olha no espelho e acha foda sua cor. Não nasci pra tá chamando ninguém de doutor, a minha meta é levantar cada irmão que tombou. Demorou, aí o mundo é nosso neguinho, eu quero tudo como quem não quer nada e no sapatinho. Eu vou chegando de mansinho, sei que eu não tô sozinho, me esquivando da ilusão pra não ficar pelo caminho. Nem tudo que reluz é ouro, parceiro. Paraíso onde se eu vi nos navios negreiro, a rua me criou, meu pensamento é ligeiro.
exagero. E essa música é um alô pra todos que são verdadeiros. Ser 2 vezes melhor, não, cansei dessa parada. Cansei de ser o preto no estilo homem na estrada, divertir atravessando a rua apavorada, de provar que o celular é meu pra não levar porrada. E não é frescura não, me diz aí quem consegue. Toda vez que entro no shopping o segurança me segue. Todo mundo percebe, todo mundo repara. As câmeras me perseguem, a polícia sempre me para. Não vem de caô, dizendo que não é preconceito. Se acha que preto é ladrão, desde que mama no peito. É o X da questão, ninguém explica direito. Porra, minha descrição sempre bate com a do suspeito. Eu sou neguinho sim, então vê se não dá fala. Chega de falar que o meu lugar é na senzala. Te cala, se liga agora no que o preto fala. O cheiro da revolta quilombola que exala. Sei que vocês odeiam o estilo do gueto, mas hoje vão ter que fingir que gosta de preto. Diz que acha foda o meu cabelo duro, diz que adora meus panos e os grafite no muro. Mais de 4 condução, currículo na mão. E a secretária sempre diz que eu não me encaixo no padrão. Mas sem essa de tadinho do neguinho, irmão, vim mostrar com quantos rap se faz a revolução. Não sou preto de alma branca não, que treta. Se eu pudesse até a palma da minha mão era preta, que nem a tinta da caneta que eu escrevo a minha letra. Orgulho tá no peito e não guardado na gaveta. Por mim, por ti, pelos irmãos tô aqui. A minha meta é rimar até ver os pretos sorrir. A estrutura rachar e esse império cair. Uma nova era começou pros descendentes de zumbi. O mundo todo vai saber da nossa correria. Eu vim mostrar com quantos rap se consegue alforria. E depois desse aqui é o fim de tudo que me incomoda. Agora sim pode dizer que preto é foda. Agora sim, parceiro, agora sim pode dizer que preto é foda. Pode dizer que preto é foda.